sejam bem-vindos à nossa videoaula de História. Eu sou o professor Daniel Ruas e hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante, aquele lugar que ficou conhecido na história como o berço da civilização, a Mesopotâmia. A Mesopotâmia. Mesopotâmia, que significa terra entre os rios. Meso, de meio, e Potâmia, de rios. É a terra que fica no meio dos rios, naquela região do Crescente Fértil, que nós já vimos anteriormente, que vai do rio Nilo até os rios da Mesopotâmia, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. A Mesopotâmia fica ali entre esses rios, na região que hoje a gente chama de Iraque, Irã e Jordânia, aquela região ali, principalmente o Iraque. Os rios da Mesopotâmia, o rio Tigre, da antiga língua dos persas, significa rio rápido, ou também rio em forma de arco, porque em uma parte desse rio ele faz uma curva, né? Uma curva bem grande assim, que forma uma espécie de arco. E tem o rio Eufrates, aquele rio que aparece lá na Bíblia dos cristãos e dos judeus, que é chamado de o Grande Rio, né? Um dos grandes rios que sai do Jardim de Éden. Eufrates significa alegria plena. São eles que permitiram o estabelecimento de povos naquela região, pois as suas cheias fertilizavam o solo, tal qual o rio Nilo no Egito, favorecendo o desenvolvimento da agricultura. São rios enormes. O rio Tigre possui cerca de 1.900 quilômetros de extensão, irriga uma grande área. O rio Eufrates é maior ainda, 2.800 quilômetros de extensão, um rio enorme que pegava várias regiões, vários povos daquela época. Os povos mesopotâmicos, eles construíam diques e canais para conter as cheias dos rios e levar água para as regiões distantes deles. Então faziam diques, que eram espécies de barragens. E dali eles distribuíam a água por meio de canais para fazer a irrigação da sua plantação, das suas plantações, e para levar também águas para aquela região do deserto, aqueles povos, aquelas aldeias mais para dentro do deserto, é uma região desértica apesar desses rios, né? E para cidades que ficavam longe dos rios. Eram eram construções arquitetônicas muito bem feitas, né? Feitas no final ali da pré-história, no início da Idade Antiga, ali depois durante todo o período daquilo que a gente chama da Idade Antiga. Como que era a organização política dos povos que habitavam na região entre o rio Tigre e o rio Eufrates? A organização política tinha um soberano que geralmente era o representante de um deus na terra, da qual o faraó, né? Só que o faraó vai um pouquinho mais além. Ele era considerado o próprio Horus na terra, o Horus vivo, né? Mas os reis mesopotâmicos, eles eram divinizados de certa forma. Eles eram os representantes dos deuses, a voz do próprio Deus falando para o seu povo, por isso a gente diz que é um estado teocrático, né? Que mistura a ideia de um soberano que é ao mesmo tempo um representante religioso, um líder religioso, um representante dos deuses na terra. Ele era assessorado por burocratas, que são funcionários públicos, né? E sacerdotes, claro, porque era um povo muito religioso. Inclusive a gente vai ver que eles criam em vários deuses. Esses sacerdotes e burocratas administravam a distribuição das terras e o sistema de irrigação e das obras públicas, e claro, o rei estava ali como fiscalizador de todas essas construções também. Na sociedade mesopotâmica, além do rei, no topo da pirâmide social e a sua família, você tinha abaixo dele os sacerdotes, tinha os burocratas, tinha os militares, claro, eram sociedades militarizadas. Muitas formaram impérios, como os babilônicos, que conquistavam outros povos. Inclusive os egípcios foram conquistados pelos babilônicos. E você tinha abaixo dos militares os artesãos, aqueles que trabalhavam com ourivesaria, que faziam joias de ouro, de prata, e de pedras preciosas, rubis, esmeraldas, turmalinas, e todas essas pedras que a gente conhece, diamantes, né? Aqueles artesãos, mas também outros artesãos mais comuns, os ferreiros, os sapateiros. Você tinha também os marceneiros, carpinteiros, que trabalhavam com tudo
nessa área da construção civil, da edificação de templos, de, e, de, e de palácios, né? Essa galera aí, né? Esse pessoal, esses trabalhadores. E a grande maioria da população é formada de camponeses, na maior parte das sociedades da antiga Mesopotâmia. Você tinha uma pequena parcela de escravos, curiosamente parece que são muitos, mas não são, né? Eram escravos de guerra, geralmente, ou escravos por dívida, né? Escravidão por dívida era muito comum, você não conseguia pagar suas dívidas, você era escravizado e trabalhava de graça até conseguir saldar a sua dívida, depois você era um homem livre, uma mulher livre novamente. As sociedades mesopotâmicas apresentavam esse aspecto no geral. Nas questões econômicas, em linhas gerais, nós podemos dizer, historiadores, que a forma de produção predominante na Mesopotâmia baseou-se na propriedade coletiva das terras administrada pelos templos e pelos palácios. Como assim? As terras não eram das pessoas, né? Os indivíduos só usufruíam da terra enquanto membros dessas comunidades. Então o rei permitia que os camponeses trabalhassem a terra, aonde eles moravam, onde eles habitavam, né? Mas as terras eram do rei. Se o rei quisesse tomar a terra e dar para outra pessoa administrar, ele poderia facilmente. O rei possuía as terras, os sacerdotes e o templo possuíam as terras, mas as outras pessoas não possuíam. Eles trabalhavam no regime de servidão coletiva em grandes obras, muitas vezes, e na colheita nas terras do soberano. A agricultura, assim sendo, era a base da economia deste período. Eles cultivavam trigo, cevada de onde eles faziam cerveja, né? Também faziam cerveja de trigo, né? Linho, gergelim, né? Gergelim que a gente conhece também como sésamo, né? De onde extraíam azeite para alimentação e iluminação. A iluminação das casas, a lamparina assim como a gente viu a questão da azeitona, né, da oliveira, que era usada para fazer óleo para as lamparinas, o gergelim também era usado, ou sésamo, né? O óleo de gergelim, o óleo de sésamo. Eles possuíam árvores frutíferas, raízes e legumes que faziam parte da base da alimentação da população. Criavam animais também, né? Era uma atividade mais secundária, mas criavam rebanhos de carneiros, de ovelhas, de burros, de bois. Criavam gansos e patos, né? E era bastante desenvolvida essa parte da criação. Era bem diversificado. Tinham povos pastores, tal qual os hebreus eram povos pastores também, que apesar de não morarem na Mesopotâmia, mas também tinham um estilo de vida muito parecido. Numa região um pouco anterior à Jordânia, ali, aquela região do Rio Jordão, daquela região próxima ao mar Mediterrâneo. Os comerciantes eram funcionários a serviço dos templos e do palácio, mas também eles podiam fazer negócios por conta própria. Então tinha comerciantes que faziam caravanas e atravessavam, iam à Índia, iam à Pérsia, iam à Fenícia, iam no próprio território de Israel, no Egito, comprar mercadorias, levar mercadorias da Mesopotâmia para lá e trazer de lá para cá e fazer esse intercâmbio cultural e esse intercâmbio comercial. Na questão religiosa, historiadores, os povos mesopotâmicos eram aquilo que quase todo povo da Idade Antiga era também. Não sei se vocês lembram, politeísta. O que é politeísta? Lembram? Acreditavam que existiam vários deuses e que esses deuses eram capazes de fazer tanto o bem quanto o mal. Olha que curioso, né? Não acreditavam em recompensas após a morte, diferente do Egito, né? Que o faraó acreditava que se ele fosse mumificado, se o coração dele fosse considerado justo, ele ia para o paraíso de Osíris, depois a alma dele ia voltar para o corpo, e ele ia voltar para o mesmo corpo, por isso fazia a múmia. O pessoal da Mesopotâmia não estava nem aí para o pós-morte, não. Os caras não acreditavam que existia, mas eles acreditavam em muitas coisas interessantes. Eles acreditavam em gênios, né? Eles acreditavam em demônios, em heróis, em adivinhações, acreditavam em magia. Então era uma galera bem assim, curiosa nesse sentido. Mas uma recompensa, depois que você morrer por ter sido uma pessoa boa, nisso, no geral, eles não acreditavam. Eles possuíam vários deuses, como Anu, o deus do céu, né? Eles tinham Iana, a deusa da fertilidade, a deusa mãe, Enil, o deus dos ventos. E tinha um muito popular entre eles, que era o Marduk, né? O Marduk, que era o patrono da Babilônia, né? Ele era o deus protetor da Babilônia, da sede do império lá do Nabucodonosor. Você já deve ter ouvido esse nome por aí, né? Na Bíblia dos cristãos, né? Aquele que escravizou os judeus e levou cativos
na Babilônia, entrou para a história com o nome do exílio da Babilônia, né? Então, a cidade do Nabucodonosor, ali, que era a antiga Ur da Caldeia, né? Hoje, Bagdá, capital do Iraque, né? Naquela época se chamava Babilônia. O deus protetor da Babilônia era o Marduk. O que o Marduk fez? O Marduk derrotou a grande deusa dragão do mar, a deusa Tiamat, né? Aquele dragão, né, que tinha várias cabeças, um soltava raio, outra soltava gelo, outra soltava fogo, né? Outra fazia tremer, uma cabeça de serpente que envenenava, a Tiamat, né? A deusa serpente do mar, aquela escultura famosa do Marduk, né, com várias asas assim, né, segurando uma espécie de tridente, atacando a Tiamat. Então eles acreditavam que ele apaziguou os oceanos, derrotando a deusa do oceano, a deusa Tiamat, né. Se você assistir um desenho que a gente assistia antigamente chamado Caverna do Dragão, você vai ver a Tiamat lá. Só que, curiosamente, eles mudaram, né? A Tiamat é uma deusa feminina. Mas no desenho Caverna do Dragão, né, Dangerous and Dragons, né, Dragões Perigosos, no original, né, eles falam dragões e perigos, algo assim, né? Eles fizeram o Tiamat como um dragão macho, né? Como se fosse uma divindade macho, não um dragão macho. Mas a Tiamat no original do mito babilônico, ela era a deusa dragão do mar que foi derrotado por Marduk e o seu dragão voador, né? Foram lá e derrotaram e trouxeram paz para os humanos. E ele se tornou um grande deus, um dos maiores deuses do panteão dos deuses da Mesopotâmia. Nas próximas videoaulas, historiadores, nós vamos ver os vários povos da Mesopotâmia. Vamos dar uma passada rápida pela história dos sumérios, pela história dos acádios, pela história do primeiro império babilônico, a história do império assírio, a história do segundo império babilônico, aqueles impérios principais daquele povo que ocupou aquela região que nós chamamos de Mesopotâmia. Nessa videoaula você viu comigo aspectos gerais da Mesopotâmia, política, economia, sociedade, né, mitologia, religião, né, dos povos da Mesopotâmia e o porquê de Mesopotâmia, o significado da terra entre os rios. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês aqui na nossa próxima videoaula.